Pessoal, o livro que nós vamos falar hoje é do escritor Jorge de Lima. Jorge de Lima. Jorge de Lima nasceu em 1893, morreu em 1953. Jorge de Lima, ele foi escritor e político de Alagoas, ele era médico, ele era político e era de uma família muito importante, muito tradicional de Alagoas. Jorge de Lima, ele é um escritor que dentro da literatura brasileira está no modernismo. O modernismo no Brasil, ele costuma ser dividido em 3 fases. E o Jorge de Lima, ele está no período que é chamado de a segunda fase do modernismo. A segunda fase do modernismo vai de 1930 até 1945. É a fase na literatura brasileira que pegou o período em que Getúlio Vargas governou o Brasil pela primeira vez. 30 até 45 é justamente no Brasil a Era Vargas. E também foi dentro desse período que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então são os 2 acontecimentos mais importantes no nível nacional e internacional. A Era Vargas no Brasil e a Segunda Guerra Mundial. Os escritores dessa época, Drummond viveu nessa época, Graciliano Ramos de Vidas Secas viveu nessa época, Jorge Amado, existiam muitos escritores assim muito importantes nessa época. E na literatura, esse período que vai de 1930 até 1945, na literatura se pode ver 2 coisas assim bem importantes, e essas duas características que eu vou falar estão nos poemas do Jorge de Lima que nós vamos comentar hoje. Era uma época em que a literatura ficou muito voltada para questões sociais. E o Jorge de Lima tem vários poemas que falam sobre questões sociais. Havia uma preocupação social muito forte na literatura nesse momento. E também foi um momento em que a literatura do Nordeste foi muito forte. Jorge Lima volta a dizer, ele era alagoano e ele viveu na mesma época que Graciliano Ramos, que também era de Alagoas, que o Jorge Amado, que era da Bahia. É uma época em que o regionalismo foi muito forte no Nordeste. Foi a época do regionalismo nordestino. E o Jorge Lima é um dos representantes dessa linha na literatura, tanto da preocupação social quanto do realismo nordestino. Para vocês entenderem bem o que ele queria com os poemas que nós vamos ver hoje, eu tenho que comentar uma coisa que foi sobre a situação do Nordeste, uma situação que o Jorge de Lima viveu e conheceu bem, e que ele menciona várias vezes nos poemas do livro. Então, eu queria que vocês soubessem o seguinte, que na época, nesse período aqui, dentro desse período aqui, que é a segunda fase do modernismo, houve um processo no Nordeste que afetou diretamente o Jorge de Lima. Jorge de Lima era de uma família que era dona de... uma família bem antiga, que era dona de um engenho de produção de açúcar. E naquela época, os engenhos de produção de açúcar estavam falindo e estavam sendo comprados por empresas norte-americanas que montaram fábricas de açúcar no local dos antigos engenhos. Então, vocês vejam assim, ó, isso aqui é muito importante, que na época
houve a substituição dos engenhos de açúcar, que eram muito antigos, a substituição dos engenhos de açúcar por indústrias com maquinário moderno. Eram indústrias que também faziam açúcar. Só que essa mudança do engenho para as indústrias de açúcar mudou totalmente a cara da região. E mudou de um jeito que o Jorge de Lima e alguns escritores achavam que foi de uma maneira negativa. Tá, para ficar bem claro o que eu estou dizendo para vocês, olha só o que mudou. O que havia ali na região? Havia os antigos engenhos que produziam açúcar. Esses engenhos que produziam açúcar, no Nordeste, eles eram chamados com o nome de banguês. Banguê é uma palavra que o Jorge Lima usa várias vezes e é o tipo de palavra que tem que saber o que significa. Ele menciona muito esse termo nos poemas dele. Quando ele fala de banguê, ou de banguês, ele está falando dos antigos engenhos de açúcar. E como é que eram esses antigos engenhos? Eram sempre assim. Eles eram sempre propriedade de uma família. Cada engenho pertencia a uma família importante. Eles eram propriedades familiares, cada uma dessas famílias que tinham engenho tinha o patriarca da família que tinha comando total de engenho, o famoso senhor de engenho. Era um sistema, era um regime assim bem patriarcal. Cada engenho tinha o seu senhor de engenho. Que comandava a família e comandava a propriedade. O trabalho era todo feito de uma maneira muito rústica. Ou era tração animal, ou era trabalho braçal. Então, todo o trabalho nesses engenhos era um trabalho braçal muito pesado. E esse trabalho braçal ou era feito por escravos na época que havia escravidão, ou pelos descendentes dos escravos depois que houve a abolição da escravidão. Então, era um trabalho braçal feito pelos escravos, enquanto houve escravidão, ou pelos descendentes dos escravos depois da abolição. Pelos escravos ou pelos seus descendentes. Era um sistema de trabalho muito duro, muito pesado, mas o Jorge de Lima e alguns escritores daquela época achavam que, apesar de ser uma vida muito dura, havia uma coisa bonita nos engenhos, que era, nos engenhos, todo mundo se conhecia. Como aquilo era uma propriedade familiar, todo mundo conhecia a família do proprietário, todo mundo tinha uma relação pessoal com a família do proprietário, conheciam, chamavam pelo nome, as pessoas eram chamadas pelos seus nomes. Então, era uma vida muito dura, mas havia um sentimento de que eles eram uma comunidade. Em épocas de festa, todo mundo festejava junto. As pessoas se conheciam. A vida era dura, mas com um sentimento de comunidade. Quando esses engenhos começaram a ter problema, eles começaram a ficar improdutivos,
a quantidade de açúcar que eles produziam era insuficiente, não tinha como abastecer o mercado de maneira adequada, eles começaram a ir para falência. Eles começaram a falir e, à medida que eles foram falindo, empresas norte-americanas foram comprando as propriedades e foram transformando esses engenhos em fábricas. E aí, no lugar dos engenhos, começaram a surgir fábricas de açúcar. Essas fábricas de açúcar que apareceram no lugar dos engenhos, elas eram chamadas de usinas. Quando o Jorge de Lima fala de usina nos poemas dele, usina, do jeito que ele fala, é sempre uma fábrica de açúcar. Como é que eram essas usinas? Elas já não eram mais propriedade familiar. Elas eram empresas de capital norte-americano. Os acionistas estavam nos Estados Unidos, eram empresas de capital norte-americano. O trabalho, agora, era realizado por máquina, elas tinham máquinas para executar as funções. E essas máquinas, elas eram controladas por trabalhadores assalariados. Máquinas e trabalhadores contratados para o trabalho. Eram trabalhadores assalariados que moravam na região. Continuava sendo uma vida muito dura. Era um trabalho muito pesado, mesmo feito com máquinas. Continuava sendo uma vida dura. Mas essa vida dura, agora nessas usinas, tinha perdido uma coisa que era bonita nos engenhos, nos banguês. Esses operários que trabalhavam nessas... Eles eram contratados e eles trabalhavam um tempo, logo ficavam descontentes, iam embora, ou eram mandados embora, não criava vínculo. Nos engenhos, as pessoas que trabalhavam moravam lá o tempo todo, estavam ligados àquela... sentiam parte de uma coisa maior, que era a família do engenho. Agora não, era uma coisa impessoal, era uma vida dura, mas eram relações impessoais, temporárias. O empregado trabalhava algum tempo, depois ia embora, nunca mais via aquelas pessoas, vinha um outro ali, trabalhava mais um tempo, ia embora. Era uma vida dura, mas agora sem o sentimento de comunidade que havia antes, de que as pessoas faziam parte de um grupo, de que elas se conheciam. As relações ficaram extremamente impessoais. Ninguém mais se sentia ligado ali. As pessoas sentiam que faziam parte do engenho, mas ninguém sentia que fazia parte das usinas. Era simplesmente um empregado que, acabando o trabalho, iria embora, ou trabalharia ali até ser demitido, ou até pedir as contas porque não aguentava mais. Sem o sentimento de comunidade. Ou seja, eram relações muito frias e impessoais. Jorge de Lima, a família dele tinha um engenho, tinha um banguê, e ele viu todo esse processo acontecendo com a propriedade da família. E a propriedade da família sendo transformada numa usina. O Jorge de Lima era um homem inteligente. O Jorge de Lima era um homem que tinha visão. Ele sabia que isso fazia parte do processo de modernização do Nordeste, que aqueles velhos engenhos estavam superados, mas doía nele ver aquilo acabando. Ele tinha uma relação afetiva com os engenhos. Então, isso que aconteceu com os engenhos era uma forma de modernização do Nordeste. Era uma forma de modernização do Nordeste.
Mas ela teve um preço muito alto, porque toda vez que há um processo de modernização, esse processo não atinge todo mundo. Existem pessoas que ficam à margem desse processo, elas ficam sofrendo com o processo em vez de ganharem com ele. Então, quando teve essa modernização, muita gente não se adaptou ao novo sistema. E esses que não se adaptaram, que não conseguiam emprego nas usinas ou que não gostavam do trabalho nas usinas, começaram a ir embora, sair das regiões onde se plantava cana para ir para as grandes cidades, começou a ter êxodo rural. E aquelas comunidades que existiam ali começaram a se desagregar e se desmanchar, criou uma instabilidade muito grande na região, muita gente foi embora, as comunidades foram morrendo. Então, era uma forma de modernização do Nordeste, mas ela teve efeitos negativos. E o Jorge de Lima sabia muito bem disso, ele viu esses efeitos acontecendo. Muita gente indo embora da região com a mudança, muita gente que não foi contratada para trabalhar nas usinas ou que não se adaptou ao trabalho nas usinas, teve êxodo rural. Essas pessoas pensavam, se é para trabalhar em fábrica, vamos procurar uma grande cidade, em vez de ficar aqui. E outra coisa, as comunidades que existiam em volta de cada engenho foram morrendo, as pessoas foram se dispersando, houve uma desagregação das comunidades. Daquela ligação entre as pessoas ali. Houve uma desagregação das comunidades. Jorge de Lima viu isso acontecendo muito de perto e ele era um dos escritores nordestinos da época que estava preocupado com esse processo e com as consequências. Ele se sentiu atingido por isso, mas não foi só ele. Eu quero que vocês saibam que nessa época, em que estava havendo esse processo no Nordeste, um outro escritor importantíssimo viveu a mesma coisa e começou a escrever sobre o assunto. E esse escritor, ele era amigo do Jorge de Lima, e essa ligação entre os dois, é bom que vocês saibam, uma coisa que pode ser perguntada, é importante saber que esse processo de modernização e com o fim dos engenhos, esse processo, ele se tornou o tema principal de um escritor nordestino muito importante nessa época, que era o escritor José Lins do Rego. José Lins do Rego era um escritor que viveu esse processo e ele escreveu uma série de livros contando como é que foi isso do ponto de vista da experiência pessoal dele. Ele escreveu uma série de livros que ele chamava de Os Romances do Ciclo da Cana. E que estavam baseados na experiência familiar dele. A família dele também tinha um engenho, passou pelo processo de falência, aquilo acabou virando usina, e o Zé Lins queria contar isso. Esses romances eram, por exemplo, o José Lins do Rego tem um livro chamado, o primeiro da série se chama Menino de Engenho, que é a infância dele no engenho do avô, quando as coisas estavam bem, estavam prósperas, estavam funcionando. Depois, ele escreve um livro chamado Banguê. Banguê, que significa justamente engenho. Aí o Banguê, o engenho, vai para a falência e vira uma fábrica. Aí ele escreve um livro chamado Usina. E ele fecha
esse ciclo de livros com um livro mostrando a falência generalizada da região, a desagregação da comunidade. É um livro muito triste chamado Fogo Morto. Isso que o José Lins fez contando através de vários romances, o Jorge Lima quis fazer isso contando em poemas dele que estão nesse livro que nós estamos vendo. O escritor Jorge de Lima era amigo pessoal e admirador do escritor José Lins do Rego. Eles tinham o mesmo projeto, eles tinham a mesma idade, viveram a mesma situação na mesma época. Ele era amigo de José Lins do Rego. Pronto. Esse era o contexto que eu queria que vocês tivessem na cabeça para agora nós podermos falar dos poemas que ele fez no livro. Agora vai ficar mais fácil compreender o que ele queria contar, o que ele fez como poeta. A obra que a Unicamp pede se chama Poemas Negros. Dentro dessa obra, dentro dessas poesias que a Unicamp selecionou, os temas principais e os poemas principais são os que eu vou indicar. Primeira coisa, o livro Poemas Negros, vários poemas do livro são especificamente para falar do Nordeste. São poemas assim com enfoque regionalista. São vários poemas. E desses poemas que ele fez para falar do Nordeste, é preciso ver o seguinte. Zé Lins, o Jorge Lima, ele era de Alagoas, ele era um homem do Nordeste, mas quando ele fala do Nordeste, o Jorge de Lima, ele pode ter uma visão mais amena do Nordeste ou uma visão assim mostrando o lado mais dramático do Nordeste. Tem poemas dele que são muito amenos, tem poemas que são terrivelmente dramáticos. Então ele pode ter uma visão, olha só, tem uma expressão para isso, ele pode ter uma consciência amena, suave da situação do Nordeste, mostrando as coisas de maneira mais superficial e mais leve. Ou, em alguns poemas, ele pode ter uma consciência da gravidade da situação. Essa diferença de consciência amena e consciência da gravidade da situação é um conceito do crítico literário Antônio Cândido. E é um conceito muito usado. Nós vamos usar para falar do Jorge de Lima,
mas depois nós vamos usar esse conceito aqui também para falar de alguns outros escritores. Nós vamos precisar desse conceito. Consciência amena e consciência da gravidade da situação. Ele é bem útil, esse conceito. Ó, deixa eu explicar o conceito, aí nós vamos aplicar para 2 poemas dele. Um poema ameno e um poema com gravidade da situação. Quando é que se fala que o escritor está com uma consciência amena? Está mostrando as coisas com uma consciência amena. Se diz que um escritor tem consciência amena da situação quando ele fala de um lugar sem querer olhar o que as pessoas que vivem naquele lugar estão realmente passando. Ele está assim, olhando assim de fora, ele está olhando a situação de maneira distanciada, ele não está se perguntando o que é de verdade está passando por aquilo. Então, uma consciência amena é quando o escritor fala de um lugar, fala de uma região, fala de um lugar, fala de uma região, sem analisar, sem mostrar de maneira mais aprofundada o que as pessoas que vivem ali realmente sentem ao viver ali, o que elas sofrem ao viver ali, sem mostrar a situação de quem vive ali. É como se o escritor fosse só um turista olhando aquilo de passagem. Ele está com uma visão assim exterior, ele está com uma visão mais distanciada, ele não está realmente se envolvendo com o que está acontecendo. Se fala que nesse caso, o escritor fica com uma visão mais exterior da situação, uma visão mais distanciada. É quase que a atitude de um turista que está só de passagem e não vai ficar ali muito tempo, não vai se envolver muito. Isso aqui, quando o escritor tem essa visão mais exterior, distanciada, ele simplesmente fala daquilo que ele acha mais interessante e deixa de lado as coisas que são mais pesadas e mais cruéis. Ou seja, ele mostra apenas o que ele acha que é interessante, aquilo assim que merece ser fotografado e guardado como cartão postal, aquilo que se diz que é pitoresco. Aquilo que é interessante, agradável. Ou então, aquilo que é diferente e que vai chamar a atenção dos outros justamente por ser diferente. Aquilo que é interessante, aquilo que é pitoresco e aquilo que é diferente. Aquilo que é exótico. É basicamente a visão de um turista, que vai ficar pouco tempo em um lugar. Ele quer pegar só o que interessa assim, em termos de experiência diferente, exótica, e seguir adiante. Tem poemas em que o Jorge Lima fala do Nordeste, mesmo sendo a região dele, dessa maneira leve, como se não quisesse se envolver com os problemas. A outra maneira de desenvolver o tema é falar das coisas com uma consciência da gravidade da situação. Aí são poemas mais sérios. Aí são poemas em que ele realmente quer ver o que acontece, quer se envolver. Ele tem assim um sentimento de empatia com o sofrimento das pessoas. A consciência da gravidade da situação. Nesse caso, quando o escritor tem consciência da gravidade da situação, o escritor, ele mostra bem a situação das pessoas que vivem ali. Ele procura
compartilhar o sentimento dessas pessoas, ele procura ter uma empatia com o sentimento dessas pessoas. Ele tem empatia com o sofrimento dessas pessoas. Porque ele não está mais simplesmente vendo de fora. Ele está procurando ter uma visão mais próxima, mais interiorizada. Ele está procurando se colocar no lugar das pessoas que vivem aquela situação. Passa a ser uma visão interiorizada. Procurar sentir o que elas estão sentindo. Procurar ficar o mais próximo possível do que elas estão vivendo. É uma visão interiorizada e próxima. Se considera que você pode fazer bons textos com uma visão amena e pode fazer textos bons também com uma visão com a gravidade da situação. Mas, normalmente, todos os críticos literários, e aí as provas de vestibular também concordam com isso, que essa linha aqui de trabalho é uma linha que valoriza o que o escritor faz. Então, toda vez que o escritor consegue mostrar uma situação a partir de dentro, mostrar o que as pessoas estão realmente sentindo, o que elas realmente estão passando, ter uma visão mais interiorizada e próxima, isso valoriza o trabalho. Um livro que é assim, feito com uma visão interiorizada, um livro importantíssimo é Vidas Secas, que é assim, o que aquela família está realmente passando no sertão. É por isso que, por exemplo, em Vidas Secas, você sabe o pensamento de cada pessoa, você sabe inclusive o que a cachorra está passando ali também. É uma visão muito próxima. Quando Graciliano Ramos fez Vidas Secas, ele procurou ter o máximo de empatia com aquelas pessoas ali e com o drama que elas estão vivendo. É diferente de quem está simplesmente olhando de fora e vê uma família no sertão sem querer analisar o que é a rotina deles, o que eles estão passando. O Jorge de Lima, quando ele fez Poemas Negros, ele fez alguns poemas que vão nessa linha mais amena do Nordeste e fez alguns poemas que vão na linha mais da gravidade da situação. Eu vou dar um exemplo de cada um mais ameno e um que pega a situação do ponto de vista mais profundo. Agora, exemplo. Exemplo número 1. Uma das poesias importantes do livro Poemas Negros é uma poesia que se chama justamente Nordeste. O poema se chama Nordeste. É um poema curto. E nesse poema chamado Nordeste, o Jorge Lima, ele começa a fazer uma enumeração de coisas que fazem parte da paisagem Nordeste. Ele fala do sol, fala da seca. Na época, ele menciona os cangaceiros, inclusive Lampião. Ele menciona o fanatismo religioso que havia no sertão do Nordeste. Então, ele vai fazendo uma enumeração dos elementos que fazem parte do Nordeste. Ele fala do sol, fala da seca, ele fala da fome que matava as crianças, ele fala do cangaço, e ele menciona inclusive Lampião, ele fala do fanatismo religioso que havia no sertão. Mas vocês vejam uma coisa, ele simplesmente nesse poema, que é um poema curto, ele vai fazendo essa lista. Ele menciona a seca, menciona a fome, mas ele não aprofunda nada. Ele está simplesmente assim dizendo, olha, o que é o Nordeste? O Nordeste é a seca, é a fome, é isso, isso, isso. É uma lista, sem nenhum aprofundamento. Ele não aprofunda a análise dele. Ele não procura mostrar como é que as pessoas estão passando fome. O que é viver numa região que tem cangaço? O que é que leva as pessoas ao fanatismo religioso? Ele simplesmente vai jogando aquilo como parte da paisagem. É simplesmente o Nordeste é isso e pronto. Como alguma coisa que eu estou olhando, eu estou passando e estou vendo essas coisas.
simplesmente de passagem, sem querer analisar. Então, ele não aprofunda a análise, ele simplesmente cita para nós os elementos que fazem parte do Nordeste, do ponto de vista dele, e daquela época, que fazem parte do Nordeste. Isso é sinal de uma visão superficial, de uma visão distanciada. Porque não adianta falar que existe o problema se ele não quer analisar o problema, se ele só menciona o problema, se ele está só olhando aquilo de fora. Esse poema aqui é um poema em que ele usa um recurso que, com alguns de vocês eu já tinha comentado, mas vamos lá, é um recurso chamado cor local. Cor local é um recurso que muitos escritores usam. Cor local é um recurso que se usa para você poder caracterizar, identificar um lugar, mesmo sem mencionar o nome dele. Cor local, por exemplo, é você falar o seguinte: praia, sol, arrastão, vendedor de biscoito Globo, Rio de Janeiro. Isso é cor local. É aquilo que identifica um lugar, mesmo que você não cite o nome. Se ele viesse com essa lista aqui, o poema não chamasse Nordeste, sol, seca, fome, cangaço, fanatismo religioso, as pessoas dizer, era o Nordeste do passado, o Nordeste dos anos 30. Então, cor local são as referências que identificam um lugar. Mas ele se limitou a isso. Ele simplesmente se limitou a dizer que referências são essas. O poema é só uma lista de coisas que fazem parte da cor local do Nordeste. É sinal de que esse poema tem uma visão distanciada, tem uma visão exterior. É um poema que está naquela linha do que o crítico Antônio Cândido dizia que é você ter uma consciência amena e não querer aprofundar muito as coisas. Porque qualquer um desses itens que ele aprofundasse ia ser um poema muito pesado. Ou sobre o cangaço, ou a fome, ou a seca, ou sobre fanatismo religioso. Tá aí um exemplo do que é uma visão, uma consciência amena. Agora, olha esse outro poema aqui, os dois, volto a dizer, eles são importantíssimos no livro. São dois poemas regionalistas importantíssimos. Agora um poema chamado Banguê. Banguê é um poema bem longo. Olha só uma coisa, o Nordeste é um poema curtinho que se limita a mencionar alguns itens que fazem parte da paisagem. Banguê é um poema longo. É sinal de que o Jorge Lima tinha muito o que falar. O que é o Banguê? É um engenho. Era o sistema antigo que tinha ido para a falência. Nesse poema aqui, o Jorge Lima, ele fala que ele foi procurar o Banguê, que era o Banguê da família dele, e viu a usina, a fábrica de açúcar que tinha sido construída no local. E aí ele começa a relembrar como é que era antes. Ele lembra que o trabalho era duro, que a vida era dura, mas ele fala, domingo todo mundo se juntava para festejar. Nas festas, todo mundo se juntava e colaborava. Era uma vida dura, mas tinha um sentimento de que todo mundo ali estava no mesmo bar, que todo mundo fazia parte de uma espécie de família ampliada. Todo mundo tinha um sentimento de comunidade. E agora, ele dizia, ninguém mais sabe o nome do dono dessa fábrica. O dono dessa fábrica está nos Estados Unidos. O que tem aqui é um administrador norte-americano, que nem fala português. Aqui o trabalho é um trabalho pesadíssimo. Só que sem a compensação daquele sentimento de comunidade. É um trabalho em que as pessoas acabam não se envolvendo e se tornando amigas umas das outras. São simplesmente funcionários, não tem mais o sentimento de família. Então é um poema longo em que ele analisa, é por isso que o poema é longo, não dá para fazer isso de um jeito rápido, ele analisa os efeitos negativos, aquele que eu tinha comentado no começo da aula, os efeitos negativos
da falência dos engenhos, que são os banguês, e do surgimento das usinas norte-americanas no lugar. Ele procura mostrar o que isso representou, tanto para quem trabalhava lá, quanto para ele que foi proprietário. Então, assim, o meu sofrimento como de família que perdeu o que tinha, quanto das pessoas que trabalhavam lá. Então, para os proprietários do engenho, e para os trabalhadores. Os dois lados acabaram sofrendo com esse processo. Aqui, ele foi longe na análise, mostrou. É um poema longo, é um poema, inclusive, muito bonito. Esse aqui é um poema em que ele realmente mostra consciência da gravidade do que aconteceu. Tá, esse é o primeiro ponto. A questão do Nordeste. Nessa época, que é 1930, 1945, a literatura tinha um viés regionalista muito forte, isso aqui é um exemplo, e a literatura dessa época tinha uma preocupação social muito forte. Assim como ele fala do Nordeste, ele também fala de questões sociais, ele fala de problemas sociais. Desses poemas que falam de problemas sociais, tem um que eu quero que vocês leiam, que vocês olhem com atenção. É um poema bem curtinho, muito fácil, muito claro, mas é muito importante no livro. É um poema que se chama Mulher Proletária. Mulher Proletária. Esse não se passa no Nordeste. Esse aí mostra mulheres pobres trabalhando em fábricas nas grandes cidades. É a condição da mulher pobre que é operária nos grandes centros urbanos. É isso que ele está analisando. É uma análise... e se é uma análise, não é uma coisa feita de maneira exterior, amena, ele está tentando ver a situação pelo lado de dentro, é uma análise da condição das operárias. Estava ficando cada vez mais comum naquela época, mulheres trabalhando em fábricas, nas operárias, nos grandes centros urbanos. Então, isso aqui não está pegando uma realidade nordestina da época, nos grandes centros urbanos. Ele estava pensando em São Paulo e Rio de Janeiro nessa época. E qual que é a situação que ele via? O Jorge Lima, nesse poema, que é um poema curtinho, mas é um poema muito denso, ele queria mostrar que a mulher operária no Brasil, ela era explorada por duas razões. Ela é explorada por ser pobre e é explorada por ser mulher. Ou seja, elas sofrem, as mulheres operárias, uma dupla exploração.
elas são exploradas por serem pobres e aí elas são mão de obra de baixo custo e trabalham com jornadas pesadas. Elas são exploradas por serem pobres e por serem mulheres. O patrão a explora por ela ser pobre. E dentro de casa, por ser mulher, ela é explorada pelo marido que estava no comando da família. Então, elas são exploradas por serem pobres e por serem mulheres. Elas são exploradas pelos patrões, nas fábricas, e pelos maridos dentro de casa. É um poema, assim, que é muito forte, porque o Jorge Lima pegou muito bem uma situação que estava ficando visível na época e a literatura ainda não tinha trabalhado com isso. Aqui é um poema pioneiro nessa situação da situação da mulher operária. É um poema que mostra uma consciência da gravidade da situação. Ele não queria amenizar nada. O outro tema do livro é o tema que mais aparece. O livro chama-se Poemas Negros. E o livro tem esse nome porque a maior parte dos poemas desse livro são poemas para falar das questões raciais no Brasil. Esse aqui são poemas para falar sobre a situação do negro no Brasil. Eles são a maioria dos poemas. Para poder mostrar agora quais são esses poemas, vamos marcar o seguinte. Jorge de Lima, o autor, ele não era de família negra. Jorge Lima era branco, e era de uma família da elite. Era branco e da elite. Na época que ele fez esses poemas, houve muita gente que o criticou, dizendo que ele, por ser branco e de família da elite, ele não tinha direito de falar da questão do negro. Outros achavam que não deixar um homem branco falar da questão do negro também seria uma forma de racismo. Eu quero explicar para vocês por que o Jorge Lima, sendo branco e um homem da elite, de uma família muito tradicional e político importante, por que ele quis falar da questão do negro. Ele era branco e da elite, mas ele se interessava pela situação do negro no Brasil pela questão do negro no Brasil por várias razões. Eu vou mencionar 3 para não fazer uma lista muito longa. Razões que levavam Jorge Lima a se interessar pela questão do negro no Brasil. Primeira, era uma razão pessoal que ele manifesta algumas vezes. Jorge de Lima, quando era criança, ele tinha como babá que cuidava dele uma ex-escrava. Essa ex-escrava era jovem, era uma jovem chamada Celidônia, e quando ele era criança, essa jovem chamada Celidônia, que cuidava dele, cometeu suicídio. Ele era extremamente ligado a ela e, para ele, o suicídio dela, ela se jogou num rio e morreu afogada. Ele nunca soube a razão do suicídio. Ele imaginava, por exemplo, que podia ser por questão de maus tratos, podia ser porque ela sofria abusos na fazenda.
Ele nunca soube o porquê. E ficou um sentimento de dor e culpa muito grande, como se ele, de certa maneira, tivesse sido responsável por isso. Ele carregou isso para sempre. O Jorge Lima menciona essa jovem que cuidava dele, que era negra, em vários poemas dele, em poemas importantes. E nos últimos meses de vida dele, ele tinha pesadelos com o dia que ela morreu afogada, que tinha acontecido quando era criança. Isso tinha voltado para ele. Então, uma das razões que o levou a se interessar pela questão do negro era justamente isso, era a história pessoal do Jorge Lima. Essa relação afetiva muito forte com uma empregada negra que tinha sido escrava, com uma empregada negra ela se chamava Celidônia. Ele menciona o nome dela em alguns poemas do livro. Então, para começar, tinha uma ligação pessoal. Desde essa época, tudo que dizia respeito à situação do negro o interessava. Uma empregada negra, a Celidônia, marca aqui, que cometeu suicídio. Ela morreu afogada. Então tinha essa história pessoal. Aí juntou essa história pessoal com uma coisa da época, que era Jorge Lima vive dentro da época do modernismo. E os modernistas, todos eles tinham um interesse muito grande pela contribuição cultural dos índios e dos negros para a cultura brasileira. Então tinha uma questão pessoal e tinha uma questão de época, que era os modernistas, de maneira geral, valorizavam muito a contribuição cultural indígena e africana. Então, Jorge Lima ainda pegou uma época que propiciava que os escritores tivessem esse interesse. Eles já tinham isso por uma razão pessoal, pegou uma época em que isso era incentivado, e tem mais uma coisa que, inclusive, virou a questão do ano passado da Unicamp, a questão mais recente da Unicamp, que é a Jorge Lima, ele era amigo do sociólogo Gilberto Freire. Gilberto Freire foi um dos maiores pensadores brasileiros. Muito do que ele escreveu hoje é contestado. Gilberto Freire, ele tem um livro muito importante, que é o livro Casagrande e Senzala, que falava da relação entre brancos e escravos negros nos engenhos do Nordeste. Ele é autor do livro Casagrande e Senzala. Gilberto Freire, ele defendia que o Brasil deveria se tornar uma democracia harmoniosa em que pessoas de raças diferentes pudessem misturar suas culturas e se miscigenar à vontade. O Gilberto Freire era um grande defensor da mistura cultural e da miscigenação racial. Ele achava que isso seria a base para o Brasil ter uma democracia saudável. Uma democracia em que nenhum grupo, nem índios, nem negros, fossem excluídos. E que todos pudessem contribuir culturalmente e se miscigenar. Ele defendia a ideia, ele defendia que o Brasil
deveria ser uma democracia, vocês lembram que o Brasil, durante o período Vargas, uma parte do período Vargas, o Brasil foi uma ditadura. O Gilberto Freire achava, nós devemos nos tornar uma democracia, e uma democracia baseada no entendimento, na harmonia das diferentes grupos raciais que estão aqui. Devia ser uma democracia baseada na miscigenação cultural e racial. Um país em que todos os grupos raciais têm a sua contribuição e que todos os grupos étnicos se misturam. O Jorge de Lima conhecia o Gilberto Freire e Jorge Lima dava apoio total a essa ideia. Tanto é que um dos poemas do livro Poemas Negros se chama justamente Democracia e defende essa ideia aqui. Isso aqui aparece nos livros num poema que se chama Democracia. Então, Jorge Lima apoiava totalmente essa ideia. Mas quando ele pensava nisso, ele pensava principalmente na relação entre brancos e negros no Brasil, mais do que a relação, por exemplo, entre brancos e índios. Então, muita coisa ali incentivava o Jorge Lima a se preocupar com a questão do negro. A vida pessoal dele, o contexto do modernismo, essa tese do Gilberto Freire da importância de ter uma democracia racial e cultural no Brasil. Tá. E aí, Jorge Lima começou a fazer poemas sobre a situação do negro. No começo, olha só, no começo, quando Jorge Lima fez os primeiros poemas dele sobre a questão do negro, o Jorge Lima, ele ainda via as coisas de uma maneira muito superficial, por falta de conhecimento, por ainda estar olhando muito de fora a situação, sem um envolvimento maior. Então, no começo, Jorge Lima, ele tinha uma visão ainda muito superficial, muito exterior da situação do negro. Ele era simplesmente um homem branco, rico, olhando para a situação do negro brasileiro, sem ainda ter muita compreensão, mas querendo falar sobre o assunto. Tinha uma visão exterior e mais assim, sabe, exótica, pitoresca do assunto da questão do negro. Então, os primeiros poemas que ele fez sobre esse assunto, eles são catastróficos em termos de qualidade de análise. Ele errou feio no que ele falou. Ele olhava por coisas da época da escravidão como se fossem coisas interessantes, quando na verdade eram coisas cruéis. Vou dar um exemplo. É o exemplo mais famoso e que é considerado hoje um poema que, inclusive, para nós é ofensivo, mas que ele achou muito interessante quando ele fez, mas para nós é extremamente ofensivo. Um dos poemas que ele fez sobre a situação do negro, um dos primeiros, mas pegando por um ponto de vista assim, sabe, pitoresco, exterior, é um poema que se chama Essa Negra Fulô. Esse é um dos poemas que vocês têm que ler. Ele é extremamente fácil, esse poema. E ele conta uma historiazinha muito simples. Olha como é que era o Jorge de Lima no começo, quando ele tentou falar da questão do negro pelas primeiras vezes. Nesse poema, Jorge Lima conta uma história que ele achava muito interessante, pitoresca e engraçadinha. Ele conta que um avô dele, que era dono de engenho na época da escravidão, comprou uma escrava jovem e muito bonita que tinha o apelido de Fulô. A Fulô era uma escrava, jovem e muito bonita. Quando ela foi comprada, ela foi colocada para ser a empregada particular da mulher do senhor de engenho. O senhor de engenho era avô do Jorge Lima. E essa avó dele ia ser a dona da Fulô. A Fulô ia trabalhar para ela. O que é que faz o que a Fulô devia fazer? Aquelas coisas que escravo fazia para suas senhoras. Contar história, trazer refresco, abanar na hora que ela ia dormir. Era isso. Um dia, a mulher,
a esposa do senhor de engenho, começou a perceber que objetos particulares dela estavam sumindo. Frasco de perfume, joias, e começou a desconfiar que estava sendo roubada pela Fulô. Ela pediu para o marido castigar a Fulô. Castigo para escravo que rouba é chibatada. O Jorge Lima achava isso pitoresco, engraçadíssimo. A Fulô foi amarrada num tronco. Na hora que ela foi amarrada no tronco para receber as chibatadas, o senhor de engenho estava perto para ver o feitor dar as chibatadas na Fulô. Só que a chibatada não é dada com roupa, você tinha que arrancar a roupa do escravo. A Fulô teve a roupa arrancada, ficou nua, para se poder bater nela. A Fulô era tão espetacularmente linda que o senhor de escravo suspendeu a sessão de bater, não bate nela, mandou o feitor embora e disse que ele mesmo ia dar o castigo. Levou a Fulô para um canto e, a partir daí, passou a ter relações sexuais com ela. Ela foi promovida de escrava a amante do senhor de engenho e escapou de receber chibatadas. O Jorge Lima conta essa história como uma coisa engraçadíssima. Para nós, é só a história de uma moça que, além de ser escrava, passou a ser usada como objeto sexual do dono dela. Ela deixou de ser simplesmente escrava que fazia serviço e passou a ser também, vamos dizer assim, estuprada pelo dono, na condição de escrava. Mas o Jorge Lima conta isso como uma história engraçada. Ele pensa assim, olha como era legal na época da escravidão. Uma escrava que fosse bonita podia até se dar bem. Na cabeça dele, ele não se pergunta se a Fulô estava contente com essa situação. Ela escapou de receber 10 chibatadas, mas ao preço de ter que ficar transando com um homem que a gente não sabe o que ela sentia a respeito dele. Então, nesse poema aqui, a Fulô é uma escrava jovem, bonita e esperta, que escapa do castigo e se torna... Eu vou usar uma palavra que é uma palavra muito inadequada, mas não tem uma outra aqui que seja mais direta. Se torna amante, entre aspas, do senhor de engenho. Para o Jorge de Lima, essa situação era uma situação pitoresca, engraçada, eram coisas que aconteciam na época da escravidão, e ele está olhando isso simplesmente de uma maneira amena. Ele tem uma visão assim, muito leve. Ele não entra na questão do que essa escrava passou. Ele olha aquilo assim, simplesmente de fora, se divertindo com a situação. A escrava se deu bem e o avô dele, que passou a ter relações com a escrava, se deu bem também, porque ela era linda. É simplesmente, todo mundo saiu ganhando. O que é uma ideia muito estranha sobre o que aconteceu. Tá, no começo, era esse tipo de abordagem que ele tinha quando falava de escravidão. Mas, vários anos depois, o Jorge de Lima, mais maduro e já com mais conhecimento, muito mais informado a respeito, resolveu fazer uma análise mais aprofundada do assunto. E resolveu tirar essa amenidade. O Jorge Lima passou a ter uma visão mais aprofundada. E aí, quando ele passou a ter essa visão mais aprofundada, ele escreveu uma sequência de poemas que é a melhor sequência de poemas do livro. A sequência é essa. Exemplo 1. São 4 poesias. É uma sequência muito importante. Agora ele querendo mostrar de maneira aprofundada, mostrar o que ele realmente agora sabia, o que ele era capaz de ver na situação. Primeiro,
um poema chamado História. Esse poema chamado História é um poema curtinho. Ele conta a história de uma moça africana, linda, capturada na África, vendida como escrava. Essa jovem foi estuprada no navio negreiro a caminho do Brasil. Quando ela chegou no Brasil, ela foi leiloada, foi comprada por um fazendeiro para trabalhar no engenho. Ela foi estuprada novamente no engenho. Ela foi obrigada a trabalhar para a mulher do senhor de engenho como mucama, que fazia a dama de companhia. A mulher do senhor de engenho começou a acusá-la de estar roubando as coisas. Ela foi ameaçada de ser castigada, mas o senhor do engenho não a castigou, mas passou a estuprá-la, até se cansar. Aí, quando ele se cansou disso, ela passou a ser estuprada por outros homens da fazenda, porque agora ela parecia que era a propriedade de todo mundo. Ela envelheceu, ela perdeu a atratividade dela, ela perdeu qualquer tipo de apelo para qualquer um, ela envelheceu prematuramente, ela teve um monte de filhos dessas relações sexuais que ela foi forçada a ter, virou uma pessoa triste, que rezava para os orixás jogarem praga sobre os brancos que fizeram maldade sobre ela. O que é esse poema? É a história da negra Fulô, só que agora tentando ver o que era do ponto de vista dela. Tudo que ela passou por ser jovem, bonita, indefesa, escrava e sofrendo tudo que uma escrava podia passar. Esse poema chamado História é uma versão mais pesada, é uma versão mais realista do que aconteceu com a escrava chamada Fulô. Só que agora tentando entender o ponto de vista dela e o que ela passou. É uma versão mais realista da vida da escrava Fulô. Agora uma visão assim interiorizada em que ele procura ter empatia com o sofrimento dela. É uma visão assim com gravidade da situação. Ele fez isso com a própria história da escrava Fulô, então é como se esse poema ele tivesse feito para corrigir aquela versão superficial que ele tinha feito quando escreveu essa negra Fulô. E aí ele fez isso no poema História. Ele fez isso também num poema curtinho chamado Maria de Amba. Maria de Amba é um poema que é a história de uma escrava que enlouquece de tantos maus tratos que ela sofreu. É uma escrava que enlouqueceu por causa dos maus tratos. Ele fez a mesma coisa, tentando entender o que pode ter levado, o que aquela empregada negra que cuidou dele quando era pequeno, chamada Celidônia, o que podia ter levado ao suicídio. É um poema que se chama Ancila Negra. Ancila significa empregada, a empregada negra. Aí é um poema bem pessoal e doloroso, que é a homenagem dele à jovem empregada negra que cuidou dele e que morreu afogada, se suicidou, a homenagem a Celidônia. Que ele começou a entender que devia ter passado por coisas como a escrava Fulô passou, como a Maria de Amba passou.
E aí, fechando essa sequência, que é o História, o Maria de Amba, o poema chamado Ancila Negra, aí fechando essa sequência, o poema que é o poema mais importante do livro, que é um poema longo, é o poema mais longo do livro também. É o poema que se chama Olá, Negro. Esse poema, que é o mais longo do livro, é um poema em que o Jorge Lima tentou juntar tudo o que ele, por estudo, por observação, tinha percebido sobre a situação do negro no Brasil. O Jorge Lima conhecia bem os Estados Unidos também e ele queria comparar. Ele sabia que tinha pontos de semelhança da situação do negro no Brasil e nos Estados Unidos. Ele não queria mostrar as diferenças, mas ele queria mostrar que tanto nos Estados Unidos como no Brasil havia situações parecidas. Então, esse poema aqui é um poema que ele compara a situação da comunidade negra no Brasil e nos Estados Unidos. Pegando as semelhanças, não as diferenças. E o que ele mostra? Ele mostra que, tanto lá como aqui, o que aconteceu foi os africanos foram arrancados da sua terra, de sua terra e submetidos à brutalidade da escravidão. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, um dia a escravidão acaba, vem a abolição da escravidão. Primeiro lá e depois aqui. Mas quando acaba a escravidão, o preconceito e a exclusão continuam. A escravidão acabou. Mas o preconceito e a exclusão continuaram. Por isso, diz Jorge Lima, a comunidade negra ela teve que inventar maneiras de resistir à exclusão, resistir ao preconceito, resistir à opressão. A comunidade negra teve que resistir à opressão e à exclusão. E essa resistência veio por meio da música, veio por meio da religiosidade afro, veio por meio da dança. Essa resistência cultural veio pela dança,
pela religiosidade afro, como o candomblé, e pela música. E no poema, ele cita o jazz nos Estados Unidos, que é de origem negra, o blues, que é de origem negra, e o samba no Brasil. O Jorge Lima dizia assim que a maior resistência cultural que a comunidade negra teve em relação à situação de opressão foi sempre a sua alegria e a vitalidade. A alegria, a risada, a dança, a vitalidade que estão no candomblé, nos ritmos musicais, nas formas de dança. Elas são formas de resistência. Que é uma ideia muito bonita. Para nós terminarmos, agora só fazer uma observação final. Esse é o poema mais importante do livro, mas ele não é o último poema. Então, uma observação final. A Unicamp escolheu esse livro chamado Poemas Negros. E nesse livro, o poema que é o poema assim, de fechamento, assim, aquilo que é mais importante, que encerra, é o poema chamado Olá Negro. Só que a Unicamp, quando ela anunciou a sua lista, incluiu essa obra faz 2 anos, ela tomou uma decisão que era, ela resolveu, como o livro Poemas Negros é um livro curto, ela resolveu incluir mais alguns poemas que o Jorge Lima fez no finalzinho da vida. Então, depois dos Poemas Negros, tem alguns poemas, a Unicamp incluiu alguns poemas do final da vida do Jorge Lima, e são poemas que não têm a ver com esses assuntos que nós falamos. Não falam de questões sociais, não falam da questão do negro e não falam do Nordeste. Eles são uma outra família de poemas e que é muito difícil relacionar com os temas anteriores. São alguns poemas do final da vida de Jorge Lima. A razão pela qual ela incluiu esses poemas não foi justificada pela Unicamp. Mas esses poemas que ele fez no final da vida, eles têm algumas características que eu quero que vocês saibam, só as características desses poemas. Nenhum deles é especialmente importante para nós. O foco tem que ficar nas questões do Nordeste, a questão social e a questão dos poemas negros. E é isso que a Unicamp tem abordado. Tá, o que são esses poemas? São todos poemas, são poemas influenciados por 2 tendências da literatura. Eles são influenciados pelo simbolismo. O simbolismo foi um movimento anterior ao modernismo. O simbolismo veio antes do modernismo. Eles são influenciados pelo simbolismo e pelo surrealismo. O surrealismo é uma das vanguardas modernistas. O simbolismo e o surrealismo tinham uma coisa em comum, que é o simbolismo e o surrealismo procuram mostrar aquilo que está ligado aos nossos sonhos, ao nosso inconsciente. Então, ele valoriza o inconsciente, aquilo que vem do nosso inconsciente, aquilo que vem do nosso inconsciente,
aquilo que está ligado aos nossos sonhos, aquilo que é onírico. Então, são poemas que parecem situações sonhadas e não situações reais. Situações, assim, ligadas diretamente ao inconsciente do poeta. Por isso, são poemas muito difíceis. São poesias em que nós percebemos isso. Se diz que são poesias herméticas. Nós dizemos que um texto é hermético quando é um texto de decifração muito difícil. Nós, por mais que nós tentemos, nós não encontramos no texto os elementos que permitem traduzir aquilo. Aquilo está trancado no inconsciente do poeta. Está nele, não está no texto. Então, são poesias herméticas. São poesias de decifração difícil. A chave para entender essas poesias não está no texto. É alguma coisa fora que está no inconsciente do poeta. A chave para entender essas poesias, ela está fora do nosso alcance. Não é simplesmente uma questão de resolver um vocabulário difícil ou interpretar uma metáfora difícil. Por mais que se tente, não se consegue. Está fora do nosso alcance. Agora, mesmo sendo poesias assim de interpretação muito difícil e fora do nosso alcance, dá para perceber algumas coisas nela que são assim visíveis. Por exemplo, dá para perceber que são poemas que têm um sentimento de angústia e de pessimismo muito grande. São poemas tristes, esses poemas finais do livro. Isso se percebe claramente. O porquê ele está angustiado nós não conseguimos saber, mas existe um sentimento de angústia e pessimismo bem visível. E dá para perceber também uma outra coisa. Ele se refere a questões religiosas com muita insistência. São poemas que têm referências religiosas muito fortes. Isso também é visível. Ele fala sobre Deus, a alma. Ele se refere a um sentimento de pecados que ele cometeu e que nós não sabemos quais são. Ele fala que de um desejo de ter uma redenção das coisas que ele fez. Mas sem que nós saibamos exatamente o que. Como eu disse, a chave para entender está fora, está trancada no poeta. Ele não entregou isso para nós. Então são poesias herméticas. Era isso que eu queria comentar com vocês. Esses eram os pontos. Nós vimos, e eu volto a dizer, vocês se concentrem nos poemas sobre Nordeste, questão social, e principalmente, é claro, são os poemas mais numerosos do livro, os que pegam a situação da comunidade negra no Brasil. Pessoal, muito obrigado. É isso aí.